Bem, vou dar início agora à nossa aula número 10, né? Como eu tinha combinado na aula anterior. A aula ficou bem curtinha, porque na verdade foi uma dinâmica que eu acabei fazendo aqui só para a gente se situar novamente. E comentei um pouco sobre dashboard e tal, e agora a gente vai, na prática, aqui montar um, tá certo? Eu vou entrar aqui, né, seguindo o fluxo. Tá? Então a gente está no dia 24/2. Eu vou aqui fazer uma coisa que eu já havia feito numa aula anterior. Antes da gente entrar efetivamente no dashboard, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir a pergunta. Qual o passo... É uma forma de revisar isso, tá? Qual o passo a passo para a construção de um EVTE, né? Isso eu quero que vocês... Eu faço quase toda a aula, né? Só para que a gente sempre memorize o core aqui da matéria. O objetivo é aprender a fazer um EVTE. E a primeira coisa de um EVTE é montar o fluxo de caixa. É só uma pequena revisão aqui antes da gente entrar lá. Passo a passo para a construção de um EVTE. Definição do objetivo de projeto, levantamento de informações e contexto. A gente só consegue montar um dashboard com as informações coletadas de algum lugar. Tá? A análise técnica, definir o escopo técnico, projeção de custos e investimentos, tá? Custo de implementação, custo operacional, estimativa de CAPEX e OPEX, estimativa de receita, projeção de fluxo de caixa, análise financeira e econômica, tá? Calcular o VPL, o TR, o payback, o IR, análise de risco e acessibilidade, enfim. Aqui, numa aula só numa pergunta do ChatGPT, ele já fez aqui basicamente tudo que você pode fazer, né? O que você precisa fazer para calcular um EVTE. Então, e ele colocou aqui, ferramentas e recursos para a construção do EVTE. Ele está usando aqui, pegando coisas que eu já faço, né? Google Sheets, Excel, Google Locker Studio e Power BI, Miro, MindMaster, Monte Carlo, enfim, esse é o passo a passo. Mas vamos direto lá no assunto, né? Eu vou entrar aqui, Google Locker Studio. A primeira coisa que precisa ter, você já sabe porque já assistiram os vídeos, uma conta no Google. Né? Então aqui o que é que eu tenho, né? Todo dashboard vocês já viram que tem que ter uma planilha e um dashboard. Então aqui, eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar aqui, vou abrir um dashboard qualquer da minha relatórios, fontes de dados. O que é que são as fontes de dados? Na verdade, pode ser a planilha, pode ser qualquer uma outra fonte. Né? O relatório, na verdade, é o dashboard em si. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho dashboards, vou até fazer isso, pegar um exemplo aqui, Mayara Almeida, um dashboard de um aluno, que fez como parte de um trabalho. Não sei se vai funcionar aqui, aqui foi um trabalho, eu passei uma lista de exercício, tá? E a lista de exercício era para ter sido feita aqui nesse dashboard. Tá? Pode ser que esteja dando alguma incompatibilidade aqui com a versão do Google Data Studio. Tá? Vou pegar outro caso aqui. Pegar um outro caso aqui. Tem algum erro na configuração de dados, mas eu fiz muitas listas de exercício usando Leonardo Nascimento. Está dando alguma incompatibilidade de dado, de planilha com a versão que foi mudada. O meu objetivo aqui, um dos objetivos nessa aula era isso, né? Deixa eu ver aqui. AEP, juros simples. Eu vou pegar um que é meu mesmo, né? Juros. AEP 05. Certo? Tudo com problema que deve estar relacionado à versão mesmo. Deixa eu trocar aqui. Então, usei gráficos, enfim. Deixa eu voltar para cá.
Vocês deram uma olhada nesses templates aqui? Qual é a ideia aqui, né? De olhar, ó, eu posso começar a construir um relatório em branco, agora. Então, na construção do relatório em branco, eu posso pegar uma planilha Excel pronta, tá? Ou posso consumir os dados de qualquer outra ferramenta dessa, de qualquer outra fonte dessa, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o YouTube Analytics, autorizar, eu vou autorizar lá a entrada nos meus dados aqui no meu canal de YouTube, que eu tenho um vídeo que tem isso, né? Olha, eu estou autorizando, eu vou consumir dados de alguma fonte. Eu estou com uma ideia aqui para tentar fazer uma coisa agora que eu acho que a gente pode conseguir, para simplificar aqui a aula. Eu parto sempre de uma base de dados para construir o dashboard com as informações que eu quero, né? Deixa eu ver se ele vai autorizar aqui. Cancelar isso aqui. YouTube Analytics. A internet aqui está bem ruim, né? Acho que a internet caiu. Pronto, ele pegou aqui, tá vendo? Ó, ele já trouxe, ele já está falando com o meu... Ó, ele está consumindo dados que não é de uma planilha minha. É de uma planilha que vem do meu canal de YouTube. A fonte de dado é o meu canal de YouTube. Então, o que é que tem aqui? Ó? Ele já trouxe título dos vídeos, ele botou aqui como exemplo, né? Título dos vídeos e total de tempo assistido. É um dado, ele pegou um dado. Aqui, como vocês estão vendo, o que é que vem aqui na fonte do dado? YouTube Analytics. Aqui tem dimensão, essas coisas que eu já expliquei lá, e eu estou vendo aqui, né, os dados que o próprio YouTube monta para mim. No caso de vocês, né, quais são as fontes de dados possíveis? Vocês podem montar a planilha com a fonte de dados de vocês. Tá? Aquele vídeo do indiano, ele faz isso, né? Ó, vou montar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para fluxo de caixa, pegar aquele vídeo lá. Juros simples. É esse aqui, ó. Cash flow. Eu, inclusive, fiz um resumo em português. Ó, eu traduzi, né? Eu peguei, fiz a transcrição do vídeo, como eu tinha falado para vocês. Pego a transcrição toda, coloco no ChatGPT, pedi para traduzir para português, né? Para facilitar um pouquinho, né? Para quem teve dúvida. E aqui, veja, a minha ideia, quando eu passei esse vídeo para vocês, não é que vocês entendam o detalhe, nem sejam capazes de reproduzir exatamente o que está aqui. É somente para pegar a ideia de como ele foi montando. Ó. Accounting software, and we have pasted. Aqui é o que? Aqui é uma fonte de dados, certo? Que ele montou o fluxo de caixa dele. Ó. E aí, em cima dessa fonte, ele foi montando do zero. We need to do here, we need to go to resource, and we need to click on manage edit data resource. Ele vai montando passo a passo esse dashboard aqui, ó, fazendo gráfico por gráfico, que é como eu faço nas minhas aulas.
na versão antiga. Tá? Aonde é que está, por exemplo, aonde é que eu acho que vocês podem ganhar, né? Um conteúdo que eu vou dar aqui agora, tá? Foi o que eu pensei. O básico lá, o aprendizado do Google Data Studio, você já tinha, né? Eu tenho uma aula no meu canal, deixa eu pegar aqui YouTube. Eu vou colocar essa aula para vocês assistirem. Avaliação econômica de projetos na era dos dados. Ó, essa aula aqui, o que é que eu trouxe e que vocês vão fazer para usar isso de diferencial? Eu vou tentar fazer uma integração agora aqui. Ó. Deixa eu passar aqui. O que eu faço com alguns alunos meus que trabalham em conclusão de curso de petróleo, por exemplo, nessa área. Tá? Eu já estou entrando no site da BP, da British Petroleum, e eu vou colocar para vocês aqui, deixa eu colocar no chat, porque eu sei. Ó, tem alguns. Esse vídeo ele mostra. Eu tenho esse e tem mais alguns outros que ele mostra que tem fontes de dados que são importantes para avaliação econômica de projetos, que estão abertas, são públicas, que você pode acessar essa fonte de dados, assim como eu acessei o YouTube. Tá? Aqui eu vou colocar esse link para vocês verem depois, esse vídeo. Enfim, eu vou procurar aqui, ó. Banco Central, dados abertos. Dados abertos. Plano de dados abertos do Banco Central. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou para cá para ele me dizer exatamente para onde é em que ponto eu posso pegar. Quero montar um fluxo de caixa no Google Looker Studio, consumindo dados do preço. Vou dar um exemplo do preço do barril de petróleo de alguma base aberta, de onde posso consumir. Ó, obtém os dados do histórico. Aí ele tá dando aqui algumas fontes. Ó. Vamos pegar aqui IPEA. Ó, prepare os dados para importação, importe os dados no Google Sheets, conecte o Google Sheets com o Looker Studio, crie um fluxo de caixa no Looker Studio, atualize e regulamente os dados. Então aqui tem um passo a passo. Eu vou pegar aqui IPEA Data. Ó, tem IPEA Data, não tá carregando. Vou pegar aqui, ó. Então, aqui eu tenho, tá vendo, uma tabela, e eu posso montar um Power BI ou um dashboard usando
bases de dados abertas como essa que está aqui. Aqui eu tenho um período diário, tenho um período mensal. Tá? Aí eu vou ter que fazer o que aqui? Estou dando só um exemplo, tá? Baixar. Deixa eu ver aqui se ele vai me permitir baixar isso. Eu acho que eu tenho que entrar com a conta aqui. Não tá. Ah, foi. Baixar. Ó, ele trouxe aqui. Eu tenho aqui, ó. Ele baixou isso para mim. Baixei isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Podia converter. Ctrl C. Google Sheets, eu vou criar uma planilha no Google Sheets com esses dados, tá? Eu estou dando um exemplo só de como pegar o dado de alguma fonte, né? Ó. Foi o site que eu peguei, investing.com. Dados, preço de barril, investing.com. Aqui eu tenho uma base de dados, né? Vamos voltar lá aqui no Google, no relatório semanal. Eu vou sair daqui vou criar um outro relatório. Vou conectar com uma planilha, não é do Excel, é do Sheets, né? É por aqui não, acho que eu tenho como conectar de outra forma, né? Deixa eu ver aqui. Exemplo. Aula 10. Preço de barril. Tá só para leitura aqui. Editar, arquivo, novo relatório, não, incorporar relatório também não. Tenho que conectar uma base de dados aqui, eu não estou, acho que mudou um pouquinho a versão aqui, deixa eu ver. Atualizar dados. Não, atualizar é só atualização, né? Adicionar dados. O Google Sheet aparece aqui, não, minhas fontes de dados estão aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Barril. Dados. Deixa eu ver aqui. Por que ele não está achando? Dados. Ele não está achando essa planilha aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Essa planilha aqui está... Ela existe, ela está aqui. Cadê? Ela está aqui. Ó. Por que ele não está encontrando? Cadê? Planilha do Google. Eu tenho que conectar aqui. Eu estou... Atualizar. Tenho que conectar a minha conta. Eu achei que ele já tivesse conectado. Pronto, aí ele está aqui. Dados de preço do barril. Vou carregar de qualquer jeito aqui. Pronto, ele já trouxe aqui, tá? Ó, quais são os dados que tem, né? Tem poucos dados em relação à comparação com o meu do YouTube lá. Tem abertura, data, máxima, mínima, última, variação e volume. Aqui eu não vou mexer em nada, eu só quis fazer a conexão de um dado externo. Tá? Vocês aí tem aqui. Naturalmente que com as aulas que vocês já assistiram, a gente consegue montar. E o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa aula é a conexão com outras fontes de dados, né? Além de uma planilha que nós mesmos vamos montar. Tá? Eu vou pedir para ele criar aqui um outro caso agora. Vou pedir para ele fazer o seguinte aqui.
Deixa eu voltar lá para o ChatGPT. Então, é isso que eu acho que a gente pode fazer sempre. Tipo, se eu for montar um fluxo de caixa, se eu for montar um fluxo de caixa usando montar o FVTE, né? Vão ter dados que são internos, nossos, que a gente vai montar, e vai ter dado que a gente vai precisar de fora, como custo de equipamentos, etc., né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu vir aqui em cima. Tá? Eu vou seguir aqui, mais ou menos, né, a ideia, né? Ó, o passo a passo da aula para a construção de um dashboard de fluxo de caixa. Primeiro, né? Isso aqui eu já falei, né? A definição e a importância do fluxo de caixa, como a visualização de dados pode facilitar a tomada de decisão, comparação entre análise manual e automatizada de dados com dashboard, exemplos práticos de empresas que tomaram. Não vou comentar sobre isso. Então, preparação dos dados, que normalmente é a parte que dá mais trabalho, né? Criar uma planilha base no Google Sheets para alimentar o Looker Studio, que foi isso que eu acabei fazendo aqui. Eu podia ter pego uma planilha, eu peguei uma planilha de um lugar qualquer aí, né? De uma base de dados aberta, baixei, transformei ela no Google, numa planilha do Sheets aqui e carreguei. Não me preocupei ainda com a montagem do dashboard, mas eu estou só alimentando a base de dados, né? Deixa eu voltar para cá. Ó, estruturar os seguintes campos. O que é que ele está fazendo aqui? Data, descrição, receita, despesa, categoria, investimento, receita operacional, custo fixo, custo variável, valor e saldo acumulado. Na verdade, ele está orientando aqui a gente construir uma planilha, tipo, semelhante a essa que está aqui, né? Ele está dizendo quais são os campos que deve ter numa planilha para a gente montar um diagrama de fluxo de caixa. Deixa eu voltar para cá. Demonstrar como os dados devem ser organizados para facilitar a análise. Vocês já entenderam que os dados têm que ser sempre organizados assim, né? Em colunas, porque é assim que ele entende, tá? Então, deixa eu voltar para lá. Conectando o Google Sheets ao Looker Studio. Então, foi isso que eu fiz, né? Eu criei um novo relatório, conectei os dados usando a planilha, né? Conectei dados aqui do YouTube, que é uma fonte externa, né? E baixei dados de uma página qualquer e baixei e criei uma planilha própria. Né? Criando os indicadores de chave de desempenho. Tá? Quais são as métricas fundamentais? Receita total, despesa total, saldo final, lucro ou prejuízo acumulado. Eu já cheguei a mostrar uma planilha para vocês que eu montei e que eu mostro o método de Monte Carlo na planilha? Não? Não? Então eu vou pegar essa planilha aqui. Lucro ou prejuízo final acumulado. Construindo os gráficos visuais no dashboard. Criar um gráfico de barras para visualizar receitas e despesas. Criar um gráfico linha para demonstrar a evolução do saldo acumulado. Criar um gráfico pizza para segmentar as despesas por categoria e aplicar filtros interativos. Personalização do dashboard e refinamento. Ajustar cores e estilos, é a parte de formatação mais do dashboard. Configurar filtros para dinamizar a análise e escolha de intervalo. Criar um sumário executivo no dashboard para facilitar a interpretação. Como exportar, né? Exportar ou compartilhar, explicar como compartilhar o dashboard em diferentes permissões. Demonstrar e exportar relatórios em PDF ou obter links públicos. Orientar sobre como programar atualizações automáticas para manter dados sempre atualizados, né? Então aqui o que é esse último ponto? Que ele coloca. Eu posso consumir dados de uma fonte, como é o caso do YouTube que eu dei aqui. Pode ter algum dado importante para o projeto que você consome esses dados e que quando atualizar o dado do Banco Central, atualize o seu dashboard automaticamente. Quando alguém atualizar qualquer dado de preço de alguma coisa, preço de fornecedor, esse tipo de coisa, atualiza automaticamente no seu dashboard, mas você tem que deixar isso, tem que montar o seu dashboard
de forma que ele faça essa atualização automática, né? E aqui ele sugere uma aplicação prática, enfim, conclusão e aqui encaminhamentos. Eu queria só passar essa visão aqui para vocês, e aqui foi o resumo das aulas que eu acabei fazendo, né? Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó. O passo a passo para a construção da VTE. Observe aqui o seguinte: levantamento de informações e de contexto, análise técnica, projeção de custo e investimento, custo de implementação, terreno, construção, equipamento, licença, custos operacionais, insumo, matéria-prima, mão de obra, manutenção, energia, logística, estimativa de receitas. Então, essa parte aqui é a parte principal para a gente elaborar um fluxo de caixa projetado, né? Todo fluxo de caixa que a gente faz quando a gente está fazendo olhando para frente é uma projeção do que vem pela frente. Identificar os pontos de equilíbrio, determinar o tempo de retorno de investimento, payback, análises financeiras, econômicas, enfim. Esse fluxo que está aqui. Eu vou pegar aqui essa planilha que eu achei que eu tinha mostrado para vocês. Google Drive. VPL. O que é que eu tenho? Essa aqui, vocês nunca tinham visto? O que acontece? Isso aqui é um fluxo de caixa bem simplificado. Tá? O que é que tem aqui? A partir de alguns dados bem simplificados, eu montei um fluxo de caixa. Essa planilha, eu vou passar ela para vocês e vocês vão construir um dashboard a partir dela. Tá? Veja que não tem muita coisa. Eu estou fazendo simples para a gente testar se vocês, construímos o dashboard. E se tiver dúvida, vocês vão me perguntar. E eu vou construir junto com vocês isso aqui. Se não der tempo de fazer na aula de hoje, eu gravo um vídeo com a construção desse dashboard e vocês vão fazendo, vão olhar o vídeo que eu vou fazer, mas eu vou construir isso e vocês vão fazer também. Porque depois a gente vai melhorando em cima desse problema. O que é que tem aqui? É um problema onde eu tenho como dado custo de exploração e perfuração de poços em dólar. Tá? Um determinado campo, eu vou gastar 43 bilhões de dólares aqui, só com perfuração de poço. É o custo total. Custo de instalação de equipamento, 20 milhões de dólares. Números gigantes aqui. Custo de produção. Qual é o custo de produção? 20 dólares por barril. Valor residual do equipamento. 1.380.000 com equipamento, tá? Dos equipamentos, valor residual dos equipamentos. O preço do barril, aqui tem 35, mas o preço do barril, pelo que a gente viu aqui, ó, é que dá para conectar essas coisas. Ó, o preço do barril em torno de 75. Tá? Em torno de 75. Volta para lá, eu podia estar atualizando esse dado, ó, o preço do barril. Tá aqui, 75. Observe que ele atualizou automaticamente. Tá? Taxa de desconto, taxa de juros, 8% ao ano. O que é que tem aqui? Essa planilha foi montada da seguinte forma. Um fluxo de caixa, todo fluxo de caixa tem que ter um ano de início e um ano de final. São 10 anos, são 20 anos. Aqui eu coloquei 10 anos. Tá? Qual é a produção em milhões de barris? Aqui. Eu botei essa produção, não está aqui, é um dado também. Ó. No primeiro ano, 0. Normalmente no primeiro e no segundo ano é 0, porque está mobilizando, está construindo para entrar em produção. Aí a partir do primeiro ano eu coloquei 2,8 milhões de barris. Aí depois vai para 2,5,
depois vai para 2.2, 1.9, 1.6, 1.3, depois começa a decair. Não é nesse tempo, normalmente é em 20, 25 anos que começa a decair. Eu mostrei um fluxo de caixa de um projeto de petróleo, né? Aí o que é que tem aqui? Despesas. Ó, no primeiro ano, B7 mais B8. Está bem simplificado, mas é só a título de ilustração. Quem é B7 mais B8? É o custo de exploração e produção mais o custo de instalação de equipamento. Tá? É um grande CAPEX que ele montou. A soma é quem? É isso aqui. Isso no item despesas. Se eu vier aqui para o próximo ano, é o quê? Ó, a despesa, quando começa a produzir, quem é a despesa? Aqui, ele tá, como despesa vai entrar quem? B9. Quem é B9? É o custo de produção, quanto eu gasto na produção, vezes F9. Quem é F9? O número de barris. O custo não é por barril. Então, vezes, aqui é uma conversão de unidade, tá? Porque aqui está 2,8 milhões. Então eu tenho um custo de produção aqui, veja, aqui é despesa, aqui é receita. Eu tenho despesa, no primeiro ano, quanto é a receita? 0. Só despesa, quanto? 63. O fluxo de caixa final é o quê? Menos 63. No primeiro ano, eu já tenho uma receita, que é essa conta que eu acabei de fazer, né? que tem o quê? Despesa tem B9 vezes F9 vezes 1000, que é o custo de produção, vezes o número de barris produzidos, vezes a conversão. De receita eu tenho o quê? O que eu tenho de receita? F9, quem é o F9? F9, o volume produzido, 2.8, vezes o preço do barril. Quanto é o preço? Ó, vezes B11. B11 é quem? O preço do barril. Aquele valor 75 que eu peguei do site da Invest. Aí aqui é o quê? 210 milhões. Naquele ano eu tive essa despesa e essa receita. Qual é o fluxo de caixa final? Um menos o outro. Despesa menos receita daquele ano. E aqui é o que? É o acumulado. É o que eu tenho, menos 63, que foi de despesa, mais o fluxo de caixa final do ano. Aí eu vou acumulando o que aqui? Menos 91, 228, aí vai isso aqui. Tá? Então a minha ideia no trabalho com vocês é o quê? Montar esse fluxo de caixa graficamente, como fez o indiano, né? Deixa eu pegar aqui voltar para outro. Olha aqui. Tá vendo? O que é que eu vou pedir que vocês façam no trabalho? Eu vou escrever o trabalho direitinho, vou dar acesso para vocês acessarem aquela planilha. O guia para fazer o dashboard, vocês já fizeram a aula, tem as aulas do Google Data Studio. E o que eu quero que vocês façam, para me entregar dia 3 é carnaval, no dia 17 é mais uma aula remota, né? Eu vou gravar um vídeo, esse trabalho eu vou especificar ele até quarta-feira para vocês, mandando os dados, os links, ó, tá aqui essa planilha, tá aqui, eu quero que vocês montem um dashboard com essas informações aqui. O dashboard, na verdade, é a partir dessas informações aqui, tá? Não adianta eu pedir para fazer um diagrama, um dashboard de juros simples e compostos. Já passou, eu já fiz, é improdutivo. Vamos fazer uma coisa nova, que é montar um fluxo de caixa. Por quê? Depois que você montar um fluxo de caixa, a gente pode ir calcular o VPL, o TRR, o PBEC, que até já está calculado aqui. Tá? Mas eu quero montar um dashboard como esse, do indiano, que a Luara disse que não entendeu, né? E também eu não entendi quando eu vi a primeira vez o custo do cara, mas aí eu fui
Fui devagar, porque é muito complexo, tem muito dado aqui. Tem que entender o enunciado do problema, que o dele já é mais complexo. Então, o que é que eu estou fazendo para vocês, para facilitar o entendimento? Um simples. De repente, depois que vocês fizerem esse simples e entenderem, voltarem para o lineano e vão entender melhor o dele. Certo? Então, aí aqui, ó. O que é que eu tenho aqui para terminar a explicação desse cara? Aqui eu tenho, a partir desse fluxo de caixa que está aqui, que vocês já entenderam a construção, que aí a ideia é montar só o gráfico, aqui eu tenho um cálculo automático de VPL, usando uma fórmula para cálculo de VPL do Excel. Aí o que é que na fórmula de VPL, o que é que eu faço? Ó? Aí eu não vou ensinar isso agora para vocês, porque é as próximas aulas. Vocês vão considerar que aqui é uma fórmula, ó. Desconto, quem é desconto? É a taxa de desconto, que é 8% que está aqui. Fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2. Quem é o fluxo? I8 e I18. I8, I8 a partir daqui, e I18, que é essa coluna aqui. Então, eu estou mandando para a fórmula do VPL quem é o fluxo de caixa líquido, e o próprio Excel faz a conta do VPL para você. Tá? Então, VPL e o TIR, taxa interna de retorno, o retorno de 233%. Se a taxa de desconto for 8%. E o payback, ó, aqui no segundo ano o cara já tem o payback. Não é normal, porque esses dados não são coerentes. Mas se eu fizer aqui, se eu diminuir muito o preço do barril, ó, 30%, ó, o payback já vai para 4%. O VPL, a taxa interna de retorno saiu de 233 para 30. O VPL cai para 44. Então, essa tabela está toda bem montadinha. Certo? Então, vocês vão montar esse fluxo de caixa. E observe aqui que tem um método de Monte Carlo, que é um dos últimos assuntos que eu vou dar. É bem interessante, eu quero mais estimular vocês a entender o problema, para depois a gente fazer uma aplicação prática, um projeto prático, né, em cima disso que está aqui. Ó, nesse exemplo simples, quais são as variáveis que importam? Quando eu monto um fluxo de caixa e eu calculo um VPL, um TR, um payback, eu faço para um caso só. O preço do barril é tanto, esses dados aqui, ó, o custo de produção, preço do barril e produção. Essas três variáveis são as variáveis mais sensíveis ao processo. Então, ao invés de pegar para um caso só, quando eu vou aplicar Monte Carlo, o que é que eu faço? O custo de produção, como o custo de produção varia, pode variar, eu determino uma faixa para o custo de produção. Em vez de colocar 20, como eu coloquei lá. Eu digo, ó, a variação é de 10 a 20 do custo de produção. A variação do preço do barril é de 30 a 150. Não chega a 150, no máximo que chegou foi 100, mas eu posso... Ali eu estabeleço uma faixa de variação. Observe que eu estou mostrando só o BR Monte Carlo, que não tem nada a ver mais por enquanto com o dashboard. Depois a gente pode botar a informação do Monte Carlo lá no dashboard. O dashboard que eu quero que vocês montem é só aquela primeira parte do fluxo de caixa. Receita e despesa dos anos. Tá? Aí aqui o que é? O preço do barril, uma faixa, e a produção, eu estimo que vai ser tanto, vai ser de 100 mil a 2 milhões e 800 barris. Essa faixa de valores, aqui nessa tabela, eu peço para o Excel variar randomicamente, para eu poder fazer uma análise estatística. Tá? Então, o que é que ele faz aqui, para vocês entenderem agora aqui essa parte? Ó, quanto é o custo de produção? Aqui é uma função aleatória, uma função randômica, aleatório entre B13 e C13. Aqui ele pegou, observe, pegou 12, 32, 51, 74. Ele coloca um ponto numa função, né?
Preço do barril, aleatório entre 30, entre B14 e C14. Produção, aleatório entre B15 e C15. Que é a produção. Aí, vou colocar aqui, ó. 100 é muito, 30 é pouco. Aí, quando eu ajusto aqui, ele automaticamente, ó, na primeira coluna, ele vai pegar valores só dentro daquela faixa. Aqui dentro dessa faixa e a produção dentro dessa faixa. Aí ele calcula automaticamente. Lembra que despesas, receitas, o fluxo depende dos valores daqui? A fórmula que tem aqui, despesa, receita e fluxo de caixa, é calculado automático em função desses três valores que estão aqui. Ó, aqui é o quê? F10 vezes H10. Aqui é o quê? Receita. G10 vezes H10. Que é a produção, o valor, vezes o custo. Vezes o preço do barril. E aí ele calcula, ó, o fluxo de caixa em milhões aqui. E aí, quantos casos eu rodei aqui, eu simulei, né? No próprio Excel. É uma simulação que a gente faz no próprio Excel. Ó. Então, aqui eu não vou explicar isso agora. Mas aqui, ó, fluxo de caixa. A média do VPL é 43 milhões, ou seja, a probabilidade maior é de dar um VPL positivo. Entenderam a ideia aqui a gente não está trabalhando num ponto. Aqui a gente está fazendo várias simulações para uma determinada condição e ele está dizendo aqui, ó, probabilidade de prejuízo 13%. Valores negativos, dos 10 mil casos que a gente rodou, tem 1.281 valores negativos para o VPL. O desvio padrão é esse valor aqui. E aí, a partir daqui, a gente consegue fazer uma análise, não de um caso só, mas de variando as variáveis. Isso aqui é análise de sensibilidade, na verdade. Tem um dos tópicos que a gente vai ver no finalzinho, que eu já poderia trazer para vocês aqui, que é a análise de sensibilidade. Análise de sensibilidade de quê? Das variáveis principais. Se vocês pegarem, por exemplo, eu vou fazer um empreendimento imobiliário. Sai do petróleo agora, esquece o petróleo. Vou fazer um empreendimento imobiliário. Vou comprar uma área, né, e vou montar um projeto. Eu quero calcular o EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica desse projeto. O que é que você vai ter que pegar? O que é que eu vou precisar fazer? O que é que eu vou ter de custo? Eu vou ter lá o terreno, eu vou ter lá o terraplanagem, eu vou ter um monte de serviços que eu vou ter que fazer e eu vou fazer uma estimativa de quanto que eu vou gastar. No primeiro ano, no segundo ano. Aí eu vou começar a vender, ter receita a partir de quando? Eu posso vender da planta, eu posso ter receita já desde o começo. Algumas coisas. Então eu vou ter que fazer uma estimativa de um fluxo de caixa projetado, porque o dinheiro do empreendimento muito grande não está todo na mão no primeiro ano. Ele tem que chegar o dinheiro na hora certa da ação. Se você tem uma parte do dinheiro, você garante que vai fluir. Por isso que tem obra, tem empreendimento imobiliário que para. Para por quê? Acabou o dinheiro. E aí, recuperação judiciária. Aí as pessoas não recebem, então você vai ter parado demais. Por quê? Porque o EVTE foi feito, né, deve ter sido feito no Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, só que alguma variável de risco não foi analisada. A gente vai ver uma parte do curso aqui, uma aula vai ser 2 aulas de análise de risco. Mais adiante. Eu estou dando uma visão mais geral, mostrando a utilização do dashboard e o tipo de problema. Eu dei um caso de petróleo, mas estou pegando um caso de civil agora. Civil é isso também, porque monta um projeto. Eu pedi o ano passado, o projeto final do curso. Vocês são de que curso, em geral? Petróleo, quem é petróleo? Levanta a mão. Todo mundo é petróleo. Né? Então, petróleo, o que vocês podem fazer, por exemplo, petróleo? Vocês gostam de alguma área específica, projeto, poço, reservatório, submarino, naval, tem alguma noção do que querem fazer? Poço.
Uma sugestão que eu vou dar para vocês também, isso já é uma coisa mais para um projeto final de curso. Vocês peçam para o ChatGPT, e pode fazer aí agora, vocês têm um computador. Entra no ChatGPT e diz assim, eu preciso definir um projeto para a disciplina de avaliação econômica de projetos, que seja um projeto, e eu quero fazer um trabalho, eu quero fazer um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômica na área de poço, ou na área de elevação. Me dê 10 ideias de projeto nessa área. Está fazendo? Podia fazer aqui também, mas já que vocês estão com a mão na massa aí. Então, vocês podem, a minha sugestão, vocês fazem isso também. João Marcos, né? João? Diz aí. Viabilidade econômica da injeção terminada de água e gás. Comparação de custos e ganhos de recuperação de produto. Pronto. Mais um. Pegue esse e faça assim. Eu quero montar um fluxo de caixa. Aliás, você pode fazer o seguinte. Para um projeto desse tipo, quais são as despesas e receitas mais comuns? O que é que tem de despesa e receita nesse tipo de projeto? Me diz aí umas despesas. Tá, primeiro de receita tem a abertura do gás associável, os benefícios fiscais incentivos, a extensão da vida útil do campo e o aumento da produção de petróleo e gás, que é o principal sócio que vive o incremento na entrada do petróleo devido à injeção do gás, resultando em mais produtos ao longo do tempo. Despesas. Custos iniciais de investimento, dos operacionais e custos de abandono e descomissionamento. Aí tem uma parte só. Peça para ele, faça assim. Faça uma estimativa de um fluxo de caixa de um projeto desse tipo. Veja aí se ele faz despesa e receita. Para 10 anos. O fluxo de caixa tem que estimar o tempo. O Evaldo chegou agora, não, que a aula é de avaliação econômica de projeto. Essa matéria você fez no mês passado. Mas você não vai ficar aqui, não? Não tem jeito. Se ficar muito tempo, ele bota você toda a aula. Ele botou aí alguma coisa? Eu só quis dar uma ideia hoje de onde vocês vão chegar. Tá? A gente vai fazer esse dashboard. Eu vou pedir nesse primeiro trabalho que vocês vão me entregar para que vocês me entreguem um fluxo de caixa estimado de um projeto assim feito no ChatGPT. Cada um vai escolher o tipo de projeto que quer fazer. Vocês não precisam fazer conta, não precisam fazer nada agora. Eu só quero prática mesmo, pegar um caso do ChatGPT, fluxo de caixa, monta um dashboard para esse projeto. Fluxo de caixa. É bem parecido, veja, bem parecido com isso aqui. Só que vocês vão fazer no ChatGPT e pegar uma prática de construção do dashboard para a área de disciplina. Montou aqui, né? Montou tudo aqui. Ó. Produção, receita, fluxo de caixa. Se mandar aqui, ele faz até o dashboard. Né? Isso aqui. Ó, pegar aqui esse, ó. Pegar uma tabelinha dessa, é uma tabelinha igual a essa aqui. O que é que vocês podem fazer? Eu vou passar essa planilha para vocês. E vocês, por analogia, fazem uma planilha dessa com valores estimados. Eu já fiz com eles, com outras turmas, eu disse assim, vamos pesquisar o preço das coisas nos sites. Aqui eu vou mudar um pouquinho aqui
Porque eu quero que vocês façam de qualquer jeito. De qualquer jeito o quê? Use o ChatGPT, monta, aí depois que a gente tiver com isso montado, eu vou mostrar como pode melhorar a precisão, como pode aumentar a precisão que é pegando as informações mais detalhadas do site, etc. Entendeu aí? Então, eu vou descrever o trabalho para você me entregarem como abril até o dia 24 de março. Beleza? Algum dúvida? Alguma questão? Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.